seu orçamento da escola. Na opinião pública desta tarde, vamos então falar das novidades anunciadas hoje em Conselho de Ministros, mas também da avaliação no ensino secundário. Queremos saber se concorda com o recuo do Ministro que decidiu que este ano as provas de aferição do 2º, 5º e 8º ano são facultativas. Como avalia as alterações no sistema de ensino? Contamos com a sua participação através dos habituais números de telefone 21416 1147 ou 21416 1148. Liga, marca a sua participação, somos nós que ligamos de volta. A opinião pública segue então para discussão e análise em estudo. São nossos convidados os deputados João Torres, do PS, e Nilza Sena, do PSD. Muito boa tarde a ambos. Começo por si, João Torres, e por esta referência do Presidente da República, que é de resto uma referência que é feita a miúdo cada vez que se mexe no sistema educativo e na forma como os estudantes têm que enfrentar as novas mudanças. Porquê tanta mudança? Porquê esta constante necessidade de mudança? E por que não chegarem a um consenso sobre o que é que se pretende para a educação em Portugal? Bom, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Eu penso que todos concordamos que, quando as coisas são bem feitas, deve haver um desígnio nacional no sentido de as preservar. Mas o facto de haver um conjunto de medidas que foram tomadas não é por si só suficiente para que elas não possam ser alteradas. E é isso, precisamente, que acontece no que diz respeito ao nosso modelo de avaliação e de avaliação do ensino básico e secundário. Isso foi detectado pela atual equipa governativa e, naturalmente, acompanhado pelo Partido Socialista, no sentido de que o que é hoje importante nós sublinharmos é que modelo de avaliação e de aferição é que nós queremos para o nosso ensino básico e secundário. E qual é? E aquilo que nós encontrávamos no passado era um modelo quase, do meu ponto de vista e do Partido Socialista, quase de castigo dos estudantes, e quando nós devemos encontrar nas provas de aferição uma oportunidade de melhoria. E daí todas as alterações que foram anunciadas pelo Governo em janeiro, no sentido que as provas de aferição se concretizem no 2º, 5º e 8º anos de escolaridade, porque é justamente nessa altura que as provas de aferição podem ter um significado positivo para a evolução e para a progressão dos alunos. As provas de aferição não devem ser um mecanismo para colocar os estudantes entre a espada e a parede, ou num beco sem saída. Devem constituir um mecanismo... Mas porquê é que acha que eram vistas assim? Era assim que as famílias e muitas Mas se calhar é uma percepção errada por parte das famílias. Não é uma percepção errada. As sociedades mais desenvolvidas do mundo não concebem as provas de avaliação e aferição da forma como nós o fazíamos em Portugal. E se olharmos para os modelos de educação do norte da Europa, com certeza que sim, mas são muito poucos os países que têm provas de avaliação, por exemplo, no 4º ano de escolaridade. Mas levam a sério as provas que são feitas, nem que seja só de diagnóstico. Mas este Governo também vai levar a sério as provas de aferição e por isso é que cada estudante, no final da realização dessas provas de aferição, vai receber uma ficha, que é, aliás, uma consequência dessa mesma prova que vai realizar, no sentido de perceber qual é a sua evolução, isto é, do 2º para o 5º e para o 8º ano, de forma progressiva, e onde é que se deve concentrar um maior esforço por parte da escola, por parte de toda a comunidade educativa, no sentido que ele possa recuperar eventuais falhas ou aspectos menos positivos que sejam identificados nessas mesmas provas. Muito bem, Nilza, já vamos falar do plano para a educação e porque é que não se chega a um consenso, que acabou por saltar essa parte, mas a pergunta como será para os dois, já lá regressaremos. Tem esta visão do anterior modelo das provas de aferição? Considera que este seria de facto castigador para os alunos e que tinha uma pressão que não fazia sentido? Muito boa tarde. Não concordo de todo. Eu começava por dizer que este modelo de provas remonta já aos últimos 15, 16 anos e percorreu ao longo do tempo vários governos, entre os quais governos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. E ao longo do tempo houve essa linha de continuidade, sempre gradualista, em que se começa por ter em 2000 provas que não tinham caráter universal e obrigatório. Em 2002 foram introduzidas provas já com caráter universal e obrigatório e são provas já de aferição, introduzidas também ao longo do tempo por governos do Partido Socialista, nomeadamente pela Ministra Maria de Lourdes Rodrigues. O Ministro Nuno Crato apenas faz um novo salto nessa avaliação, culminando no fim de cada ciclo com um exame final, que avalia o grau de conhecimentos que os alunos adquiriram anteriormente e, portanto, passavam logo automaticamente à fase seguinte.
Este governo introduz aqui uma ruptura, se me permite, dizendo que, além de ter sido precipitado, revela alguma falta de qualidade na decisão política que toma. Porquê? Porque rompe, em primeiro lugar, com uma questão que é fundamental, que é a concertação. A ideia de que decisões desta natureza devem partir depois de existir diálogo com os diversos agentes do terreno e com as escolas, professores, Conselho Nacional de Educação. Mas, de facto, os professores, os alunos, as famílias queixavam-se desta pressão que era dada aos exames, e essa percepção era conhecida de todos, não é? Eu acho que houve muito ruído em torno deste modelo. O facto de haver ruído não significa que ele seja necessariamente mau. Eu acho que, se calhar, houve insuficiente explicação à época, e eu acho que nós devemos ter o equilíbrio suficiente para poder reconhecer que também poderíamos ter comunicado melhor. Isso não significa que o modelo seja mau em si mesmo. Aliás, nós vimos que os pareceres que foram pedidos, inclusive pelo atual Governo, quer ao Conselho Nacional de Educação, quer ao Conselho das Escolas, todos os pareceres vieram positivos relativamente ao modelo de avaliação. Quando este Governo introduz uma ruptura, e introduz uma ruptura até com aquilo que tinha feito no passado, e, portanto, nos faz indiciar que é uma ruptura colocada no plano puramente ideológico de uma frente que quer manter um Governo que é minoritário e, portanto, sente-se apoiado com um modelo que é dos partidos mais à esquerda, mostra, de facto, que vivemos sem perceber o valor da estabilidade e da confiança na educação. Porquê? Mas também, se me permite, essa acusação também é feita a outros governos que não conseguiram essa estabilidade, e isso, retomo a pergunta que fiz no início, e durará mais tempo a vossa resposta, já lá regressaremos. De qualquer maneira, Nilza Sena falava aqui da forma como foi feita uma fratura nas decisões, e foi feita no final do ano passado, já os alunos estavam na escola. Isto não se preocuparam com a forma agitada com que os alunos regressavam depois do primeiro período? Bom, a deputada Nilza Sena, que eu aproveito para cumprimentar, fala aqui de uma ruptura, mas quem fez rupturas sociais profundas no nosso país foi a governação de direita no período compreendido entre 2011 e 2015. E quando nós falamos em mudar as regras no meio do jogo, e é preciso perceber que, do meu ponto de vista, não é disso que se trata neste caso, é bom relembrar que uma das primeiras medidas do ministro Nuno Crato foi justamente cancelar a entrega de bolsas de mérito para os estudantes no ano de 2011, bolsas essas que já estavam atribuídas, mas cuja transferência dos montantes foi cancelada pelo ministro Nuno Crato, minando a confiança, naturalmente, de toda a comunidade educativa e defraudando as expectativas dos estudantes que tinham direito a essa bolsa, do meu ponto de vista. Mas não é apenas esse o exemplo. Nós olhamos para o que o Governo anterior fez em matéria, por exemplo, de educação e formação de adultos, com o programa Novas Oportunidades, e se há coisa de que nós não podemos ser acusados, o Governo da República Portuguesa e o Partido Socialista, é de estarmos a criar rupturas no país, porque quem criou essas rupturas com desinvestimento na educação, na ciência, no ensino superior, levando a uma vaga imigratória sem precedentes, foi a governação de direita. Mas levando aqui o patamar de discussão para um outro aspecto que me parece ser muito importante, a questão decisiva que está subjacente a esta discussão é se nós queremos um modelo de avaliação e aferição para formar cidadãos ou para criar pressão junto dos estudantes. E eu acho que, como há pouco lhe referia, o modelo de educação em Portugal, o Sistema Nacional de Educação em Portugal, deve promover a formação de cidadãos de muito mais do que ensinar e transmitir conhecimentos para os avaliar. O que é fundamental é nós criarmos cidadãos com o nosso sistema educativo, e isso não passa por exames que criam uma pressão muitas vezes ilegítima em jovens e em crianças que estão ainda numa fase muito inicial da sua vida, sem que elas possam, com isso, ter uma oportunidade de melhoria e de desenvolvimento. O que é lidar com a pressão e saber o que é a pressão. Tudo faz parte, mas não neste sentido que nós encontrávamos no nosso país. Estava a ver Nilza a tentar intervir, só para responder aqui por último, que é para nós passarmos aos telespectadores. Está a pedir para falar. Não, eu queria dizer só esta nota que eu acho que é importante. Nós não podemos começar um ano letivo criando um conjunto de expectativas às famílias, aos pais e aos nossos estudantes e interromper duas vezes no mesmo ano letivo esse mesmo quadro de princípios inicial.
E isso foi o que o Partido Socialista fez e introduziu um quadro de instabilidade. As famílias tiveram até agora, ao final do segundo período, iniciamos o terceiro na próxima semana, sem saber se os alunos fariam provas ou não fariam provas. E para chegarmos ao ponto em que as provas hoje serão facultativas. Repare, primeiro retirámos os exames, depois dissemos que as provas seriam de aferição e que o Sr. Ministro garantiu no Parlamento, em 2 audições regimentais, que as provas seriam realizadas este ano porque estaria tudo garantido à partida. O que é que acontece? A semana passada apercebeu-se do erro, apercebeu-se da sua própria incapacidade e revela também algum desconhecimento do sistema para implementá-las ainda este ano e torna-as facultativas, dirigindo às escolas o imbróglio que ele próprio criou sem perceber no início do mandato. Portanto, eu acho que esta questão da instabilidade é muito importante. Vamos então ouvir o que é que os telespectadores dizem esta tarde e que questões colocam. Começamos por ouvir Ana Henriques, que liga da Costa da Caparica, que é a professora Ana. Boa tarde. Boa tarde. É a primeira vez que estou a entrar em linha com o programa destes, mas o tema interessou-me particularmente. Sou professora há 37 anos e já trabalhei em muitos setores da educação. E essa questão da avaliação do ensino básico é uma questão que me preocupa particularmente. Não é? E em que sentido, Ana? Como trabalhei em vários sítios, da administração central, à regional, e sou professora de terreno, me preocupa. A questão não é a avaliação do ensino básico. É saber quais são os recursos que têm de ser afetados às escolas num país que foi muito martirizado, não é? Que nunca teve investimento na educação durante muitos séculos, não é? Século e não sei o quê. Quais são os recursos que têm que ser afetados à educação para que os alunos, não é? Estamos em turmas de 30 alunos, é assim, eu neste momento estou na educação especial, mas sei que há países que fazem um investimento na educação extraordinário, não é? Mas que investimento e em que áreas seria isso? Seria feito assim... Básicos e de dinheiro. Não é possível. Mas dinheiro, Ana, quando se fala em dinheiro, é dinheiro para quê? Para quê exatamente? Para que áreas... Para os professores. Você repara, você tem uma turma de 30 alunos. Mas dinheiro para dar aos professores ou para contratar mais professores? 10 minutos tem outra turma de 10. Nem todos têm as mesmas possibilidades. Portugal tem um déficit educativo de uma centena de anos em relação aos povos nórdicos. Não é? Mas a questão... Mas, Ana, peço desculpa, eu estou a aproveitar... Ana, não sei se me está a ouvir. Isto está descalculizado. Ana, eu estou a tentar colocar-lhe uma questão, aproveitando o facto de ser professora. Nessa questão que diz, dar dinheiro aos professores, no sentido de as turmas serem mais pequenas... Não, tem que haver mais pessoas de apoio à educação. Mais professores. Não é possível você ter 30 alunos dentro de uma sala, de oriundos de todo o lado, e não ter pessoas de apoio à educação. Muito bem. Ana, agradeço a sua participação. Uma professora que nos deixa aqui a questão das turmas demasiado grandes ou não, que a questão também não é pacífica, nem todos concordam com esta abordagem. Ana Fialho, Liga de Miraflores. Ana, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu venho um pouco de encontro ao que a convidada Nilza Sena disse, referente... Estou sim? Sim, estamos a ouvi-la, Ana. Tá, pronto. Então é assim, estou de acordo com a deputada Nilza Sena referiu que esta mudança a meio do ano, no primeiro período, agora só no final desta semana é que se soube o que é que iriam fazer com os alunos ou com as provas de aferição referente aos alunos do 2º, 5º e 8º ano. É uma mudança um pouco brusca para as famílias. O deputado disse que não, mas sim, as famílias sentem, porque estão estruturadas, têm que fazer planos
para a sua vida, para estruturarem o seu plano anual de vida e a sua estrutura familiar, e isto muda. Os alunos ficam ansiosos porque não sabem se vão ter provas, se não vão ter provas. Tudo isto interfere e eles andam muito mais nervosos. Se a gente dizia que quando haviam as provas do 4º, 6º e 9º ano, eles andavam nervosos, também se calhar andavam, mas já vinham habituados. Agora, entra o ano letivo em que os alunos do básico e do primeiro e segundo ciclo não fazem provas, agora já fazem provas, até à data pouco ou nada se sabia. Portanto, eles vão entrar numa reta final e que não vão saber Pronto, ainda as escolas também não sabem. Portanto, isto tudo cria muita incerteza. Portanto, é um pouco este desabafo como mãe que tenho para com este programa que Muito obrigada. Foi implementado. Está certo? Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Francisco Oliveira, Liga de Serpa e é professor e diretor de escola. Francisco, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu estou a ligar pela primeira vez, ainda nunca tinha intervido no programa, mas efetivamente perante esta situação, acho que pronto, também tenho algo para dizer sobre isto. A primeira coisa que eu queria era efetivamente pôr a tónica na situação de que este modelo que está em vigor neste momento não é nada mais, nada menos do que um novo modelo transitório. Portanto, é mais um modelo transitório de avaliação, até um modelo que nós não sabemos quanto vai durar, se vai ter efeitos, se alguém vai ler os resultados deste novo modelo de avaliação. E esta situação, para mim, é aquela que mais me coloca atento à situação. Depois, também, porque a tónica na avaliação continua a ser uma falta de questão. O grande problema que nós temos na educação não é a questão da avaliação dos alunos, é a questão da instabilidade do sistema educativo. Esses é que são os reais problemas do sistema. Não podemos andar durante 30 anos, 40 anos de democracia, em que cada vez que muda um governo, mudam as políticas educativas. Cada vez que muda a gestão, de repente as competências que eram dos ministros e dos secretários de Estado são suspensas, os diretores ficam sem as competências que lhes tinham sido atribuídas para intervir no sistema. Os projetos que as escolas submetem à tutela, muitas vezes para combater o incesto escolar, e eu tenho um caso aqui na minha escola, que submetemos um projeto para combate ao incesto escolar junto à Direção-Geral de Educação e depois junto à DGAI, em que nos vêm dizer que nós temos parceiros aqui locais que não se importam de custear professores para apoio aos alunos, sem intervenção do Ministério da Educação. O Ministério da Educação não gasta um chavo nisto. E depois vem um despacho da Direção-Geral da Administração Escolar a dizer que não há enquadramento para que os docentes sejam pagos por terceiros. Não é? Portanto, tinha um projeto que temos estado a desenhar para tentar combater o incesto escolar numa zona, numa das minhas escolas de primeiro ciclo, que fica aqui próximo da sede do Conselho, fica parado. Depois ainda há a questão da falta de investimento na formação de professores. Quer dizer, não podemos estar com uma situação em que as tecnologias evoluem, continua-se a apostar, e muito bem, e tudo muito bem, na questão das tecnologias de informação, etc., mas depois dão-se 16 horas de formação para os professores aprenderem a trabalhar com quadros interativos que nunca viram na sua vida, está a perceber? E que eu na minha escola tenho dezenas de quadros interativos, no agrupamento tenho dezenas de quadros interativos e não tenho professores que saibam trabalhar com aquilo, está a perceber? Portanto, e o problema aqui está tudo aí. E posso lhe dizer, durante os últimos 15 anos não houve uma real formação de professores. Eu recordo-me até em conversa com o secretário de Estado do governo passado ter dito, nomeadamente, que estranhava muito o investimento nas escolas, no âmbito do Plano Tecnológico de Educação, mas que efetivamente o que estava previsto de gastos para a formação de professores era ridículo. Portanto, eu acho que é preciso continuarmos a discutir isto na avaliação, como se a avaliação fosse o grande polo dinamizador para os pais, efetivamente, em qual percebo a preocupação dos pais, percebo a preocupação dos professores, percebo toda essa preocupação. Mas esses não são os reais problemas da educação neste país.
Os problemas reais de educação neste país são a falta de visão estratégica para a educação. Não podemos estar permanentemente a mudar o sistema, cada vez que muda um governo, independentemente da cor, mas não podemos estar a mudar o sistema de cada vez que as coisas mudam, muda um governo, cai tudo e de repente todo o trabalho que se andou a construir durante 4, 5, 6, 10 anos de seguida, de repente vai todo por aí abaixo. Não podemos continuar a brincar com a educação, porque o que é um facto é que educação, justiça e saúde são os pilares fundamentais de um Estado democrático. Então não podemos continuar a brincar com isto. Muito obrigada, Francisco, pela sua participação e a intervenção do Francisco. Faz-me fazer aqui um parênteses antes de avançarmos para ouvir mais telespectadores, que esta pergunta é para os dois. O João Torres fugiu dela no início, sim. Mas esta é uma questão para os dois. É uma estratégia, um plano. Qual é o plano? E qual é o plano nacional? Nós queremos todos que os nossos alunos cresçam a saber mais, serem bons cidadãos, de facto, mas a terem um rumo na sua educação, no seu projeto educativo. Isto é extensível a qualquer governo. E aqui o Francisco falava de cada vez que muda o governo, muda a estratégia ou muda a visão para a educação. Eu diria que de cada ano letivo há sempre alguma coisinha que muda, nem que seja o manual. Posso Nilce, começar? pode. Muito obrigada. Eu concordo plenamente que nós precisamos de estabilidade, sobretudo numa área tão importante como é a área da educação. E precisamos de alguma consolidação também normativa para que não ocorram estas surpresas súbitas como aconteceram este ano. Mas há aqui uma dimensão que é importante. Eu não quero deixar de dizer que é a seguinte. Nós, no último governo, tivemos uma posição incrementalista, ou seja, nós não rompemos com o passado. Foi o que eu expliquei na minha primeira intervenção e mantenho. Portanto, foi no sentido de acompanhar aquilo que já tinham sido as mais-valias alcançadas no período precedente. Aquilo que eu considero importante, e eu acho que foram destacadas aqui vários fatores importantes na área da educação, e eu não desconsidero o que disse este último telespectador pelo seguinte: é evidente que a questão da avaliação é apenas mais um dos instrumentos que nós temos dentro do sistema educativo que nos permite o quê? Permite-nos não só monitorizar o nosso sistema, mas como ter dados que comparem os nossos alunos ao nível do seu desempenho com outros países, de países congêneres, portanto, países normalmente que pertencem e que são estudados no âmbito da OCDE. Aquilo que nós nos estamos a candidatar este ano é a possibilidade... Mas, Anisa, deixe-me só perguntar uma coisa. Geralmente, e nós há pouco falávamos no modelo nórdico, usam esses dados de avaliação e como sirenes de alerta. Como é evidente. Pegam aqueles dados e dizem, temos aqui um problema na matemática, que nunca tem, mas pronto. Um exemplo. Problema na matemática, problema na ciência, na leitura, estão a ler mal e agem. E há um projeto nacional de ataque a esse problema. Mas uma das dimensões dos exames é exatamente essa, é nós podermos identificar as fragilidades dos nossos alunos para podermos atuar depois. E por isso é que eles eram realizados no fim do ciclo e não a meio, porque a meio não tem consequência absolutamente nenhuma, para além de ser quase, que eu diria, desmotivador, quer para quem faz, quer até para os próprios professores que ensinam, a meio não tem consequência nenhuma. No fim, permite-nos o quê? Estudar estratégias de apoio às dificuldades que foram encontradas e permite uma coisa que eu acho que é muito importante explicar aos nossos telespectadores. Aqueles que são mais prejudicados com a abolição dos exames são as famílias mais desfavorecidas, porque as famílias favorecidas colocam os seus filhos a ter explicações, a ter outro tipo de recursos que as famílias mais carenciadas não têm. Portanto, o primeiro alerta é dado pelo exame e era defensor, precisamente. Sim, mas quer dizer, o alerta é dado pelo exame, mas continuam sem maneiras de pagar explicadores, não é? As famílias desfavorecidas. Diga? As famílias desfavorecidas também ficam sem meios para pagar explicações. Não, mas reconhecendo os problemas, é criada a tal estratégia nacional que falava no início da pergunta, que é importante definir para o futuro. Se nós não sabemos se os nossos alunos têm mais dificuldades a matemática ou português, não sabemos se devemos reforçar ou alterar o nível de apoio a português ou a matemática, porque desconhecemos por completo quais são as dificuldades dos alunos. Portanto, uma das perspectivas de defesa destes alunos e também destes mais carenciados era precisamente a realização deste exame. João,
Bom, sim, antes de mais eu gostava de referir o seguinte. Eu estou totalmente em desacordo quando se diz que é no final dos ciclos de estudo que é importante haver esta avaliação ou esta aferição. Porque isso não permite que dentro do mesmo ciclo de estudos, portanto, desde o primeiro ciclo de ensino básico até ao ensino secundário, neste caso até ao 9º ano de escolaridade, que é o fim do 3º ciclo, que a meio do percurso se possam identificar justamente aquelas que são as metas que ainda não foram atingidas para que se possam corrigir. Portanto, eu não percebo qual é a racionalidade deste argumento. Quando se fala em questões que dizem respeito com a igualdade do ponto de vista do acesso à educação, à frequência da educação, eu sei que a deputada Nilza de Sena pode estar agora um pouco imbuída do espírito espontâneo da social-democracia para sempre ou sempre, mas a verdade é que um governo social-democrata e que está preocupado com a educação em Portugal não faz um desinvestimento em 4 anos de cerca de 1.000 milhões de euros em despesas do Estado em educação, quando o nosso país está ainda muito longe, em função da riqueza que produz, de ter o nível médio de investimento de outros países eu vou buscar outra vez da OCDE. A participação do Francisco, que tinha aqui um projeto para combate ao insucesso escolar, e era só o Ministério facilitar as coisas. Há coisas que é simples a organização e não é dinheiro. Vou-lhe dar 2 exemplos. Não é? E às vezes estes professores têm uma experiência tal que até saltavam a análise do aluno através de uma prova, seja da aferição, seja a contar para a nota, e conseguiam dizer este aluno precisa de apoio e nós resolvemos a questão nesta escola. Sim, mas este Governo está a fazer as coisas com uma perspectiva integrada e por isso é que também hoje, na sequência do Conselho de Ministros, dedicado aliás ao Dia do Estudante, que hoje se assinala, foi anunciada a discussão que se manteve no Conselho de Ministros sobre uma estratégia nacional para promover o sucesso escolar. Eu vou dar um exemplo muito concreto, que é algo de facto do que o país se deve orgulhar. Portugal, enfim, muitos jovens em Portugal tinham um problema no que diz respeito aos índices de leitura. O Plano Nacional de Leitura veio dar uma resposta bastante interessada e até entre diferentes governos para que a leitura fosse estimulada. Há que avaliar esse plano naturalmente, mas é um plano que eu penso que, no essencial, teve efeitos positivos. É um exemplo de como nós podemos encontrar estratégias para ir ao encontro de dificuldades próprias. E o que está a acontecer com este Governo, com o Plano Nacional de Promoção do Sucesso, é precisamente equilibrar um novo modelo de avaliação e de aferição, que não alterou totalmente as regras do jogo e que, aliás, introduziu algumas alterações que eu penso que são positivas. Percebo os anseios das famílias, mas o facto, por exemplo, das provas passarem a decorrer após o término das aulas é uma mudança muito substancial para a estabilidade das escolas, que não vi aqui a deputada Nilza de Sena referir. Um plano de combate ao insucesso escolar não é transversal? Não Com pode certeza ser... que é transversal, mas é isso que eu estou a tentar transmitir. E atenção que eu vou fazendo, porque eu já fiz tantas opiniões públicas sobre educação que eu vou transmitindo as preocupações das pessoas. Certo. Mas repare, eu concordo repare, o Plano Nacional de Sucesso Escolar está a ser agora estruturado. Aquilo que eu gostava de frisar e sublinhar é que as coisas não estão a ser pensadas de forma aleatória. E isso dá e deve dar segurança aos portugueses, no sentido que este Governo está a estruturar uma estratégia para promover a qualificação dos portugueses. Permita-me dar este exemplo muito interessante. Portugal, no âmbito, e agora indo para o ensino superior, mas com referência ao ensino básico e secundário, nós precisamos de qualificar o país. O principal déficit do nosso país é o déficit das qualificações. No âmbito da Agenda 2020, Portugal está obrigado a atingir, no ano de 2020 precisamente, 40% da sua população entre os 30 e 34 anos com um curso superior, com uma formação superior. E nós estamos muito longe de atingir essa meta. O retrocesso do nosso país no domínio do conhecimento e das qualificações é o seu maior déficit, sobretudo para um país que tem o enquadramento geográfico que tem então, o nosso país. Então, e acabar com as provas? Vai melhorar Nós não estamos a falar de acabar com as provas, estamos a falar de uma mudança cultural e de paradigma. Não deve haver numa comunidade escolar normalizada, digamos assim, e percebendo que é também normal lidar com a pressão, faz parte também, mas dentro de determinadas fronteiras, uma aferição deve ser um mecanismo natural para se perceber de facto qual é a capacidade ou qual é... Para que é que serve? Serve para nós percebermos se... Serve para nós percebermos se os estudantes estão a adquirir as competências que justamente devem adquirir ao longo do seu processo formativo e ao longo do seu processo educativo. Diz que houve um recuo por parte do Ministério. Eu discordo desse ponto de vista. Aliás, quando a estratégia foi anunciada em janeiro, já ela foi apresentada como um mecanismo gradual. Porque, por exemplo, algo que também importa aqui sublinhar,
a aflição vai ser estendida a outras áreas do conhecimento que não o português e a matemática. E também não vi isso ser referido aqui, parece-me ser relevante, para que nós tenhamos também um conjunto de, embora haja uma maior frequência na aflição do português e matemática, para que nós tenhamos uma visão e uma concepção mais transversal daqueles que são os domínios de aprendizagem que são transmitidos aos nossos estudantes. E isso é importante também. Há aqui uma mudança cultural e de paradigma que me parece ser importante, que pode levar algum tempo até ser devidamente interiorizada, mas que vai produzir efeitos muito positivos para o desenvolvimento social do nosso país. Nós temos muitas coisas para falar esta tarde e temos que dar também voz aos telespectadores, que é deles que é feito este programa. Helena Simões, Liga de Lisboa. Helena, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu tenho 3 filhos e 6 netos e estou francamente preocupada com a educação das crianças, das escolas, porque realmente gostei muito de ouvir o professor Francisco Oliveira, que realmente é caso para dizer que eu daria muito melhor Ministro da Educação do que o atual, porque o atual tem um grande currículo como pessoa, não é? No aspecto de estudos, mas é muito inexperiente. E depois as pessoas ficam deslumbradas quando são ministros assim tão jovens. É a minha opinião. Além disso, a senhora que está aí do Partido Socialista, quer dizer, falou muito, mas eu não percebi nada. O que é que não percebeu, Helena? Não, de concreto, não consegui analisar nada concretamente. Talvez ponha outra vez o programa amanhã, andar para trás e eu consiga perceber. Porque o Partido Socialista tem uma grande facilidade de expressão, mas o conteúdo é muito fraco. É a minha opinião, não é? Posso dar. Além disso, também estou muito preocupada com o nosso Presidente da República, que assina tudo de cruz. Antigamente iam coisas para trás, para a frente, se não concordavam. Ele agora, quer dizer, não sei se quer vingar do Passos Coelho ou o que é que se passa. Eu votei no professor Marcelo, mas estou preocupada, e muito preocupada com o Partido Socialista, que realmente só quer é virar tudo do avesso. E vamos ver, no fim disto tudo, o que é que irá acontecer aos meus netos, que os filhos já têm o seu curso. Muito obrigada, Helena, pela sua participação. Avançamos para ouvir Carla Salvaterra, que Liga de Lisboa, é professora também. Carla, boa tarde. Estou sim, boa tarde. Olha, eu gostava de dar a minha opinião. Eu estou em conivência absoluta com o professor Francisco Oliveira. Acho que tudo o que ele mencionou, isso sim é importante. O realizarmos exames, provas de aflição, não parece que seja por aí que vamos resolver o problema do ensino em Portugal. O facto de querermos arranjar resultados e ver quais as equivalências relativamente aos resultados da OCDE não está a favorecer absolutamente em nada, pelo contrário, porque as condições que a maior parte dos países da OCDE garantem aos alunos não têm absolutamente nada a ver com as condições que garantem em Portugal. Portanto, o que é que está aqui em questão? O que está aqui em questão, primeiro de tudo, surgiram umas metas que não têm pés nem cabeça, porque as crianças são muito imaturas para a aquisição destas metas. Primeiro ponto. E eu falo no primeiro ciclo, que é onde sou especializada. Segundo ponto. Os exames só os enervam ainda mais e não resolve absolutamente nada, porque não nos traz apoios. São os apoios que nós precisamos. Os problemas no português e na matemática, os professores do primeiro ciclo, do segundo, do terceiro, do ensino secundário, com certeza que saberão aferi-los rapidamente, porque os problemas mantêm-se. Nós temos de fazer programas adequados à sociedade que temos. Temos provas de aflição, porque não? Sim, senhor, aferir estes problemas, aferir onde estão os problemas, se bem que a maioria dos professores sabem muito bem onde é que eles se encontram. Agora, aferir sim, mas perante resultados serem analisados, devidamente analisados e proporcionar às escolas o maior apoio possível nesse sentido, para melhorar a qualidade de ensino, a qualidade de aquisições dos nossos alunos. Exames, voltamos ao tempo antigo da Nossa Senhora, por amor de Deus. Acho que não é necessário. Nós temos de garantir o futuro destas crianças, não é dificultar-lhes a vida. Quanto a mim, esta é a minha opinião. E mais, no primeiro ciclo, as crianças faziam exames. Eu tenho uma filha e passei por todo este processo, provas de atrição, de exames e tudo o resto. Portanto, eu não falo só como professora, falo como mãe.
o facto das crianças no primeiro ciclo, no final do 4º ano letivo, terem de ser submetidas a um exame, mudarem de escola, porque vão para a sede dos agrupamentos, com professores que nunca viram, não conhecem de lado nenhum. Não parece que crianças com 9, 10 anos, principalmente, tenham de ser sujeitas a isto para depois obtermos resultados que ficarão bonitos ou não no contexto europeu. Parece-me sim, é que nós temos de incidir e verdadeiramente unir esforços para dar garantias aos nossos alunos, mudar estas metas de uma vez por todas, adequar o ensino à realidade que temos, porque a realidade é muito dura, há muitas etnias, há muita dificuldade, há muita pobreza, e portanto os apoios, a maior parte dos apoios, só os garante quem tem possibilidades para tal. A maioria da população portuguesa não tem dinheiro para não usufruir de apoio. Não lhes é permitido dar apoio aos seus filhos porque não têm dinheiro. Portanto, isso à partida ficarão discriminados. Muito obrigada, Carla, pela sua participação. O programa vai avançando rapidamente. Carlos Humberto liga de Setúbal. Carlos, boa tarde. Começo já a pedir um comentário mais rápido. Boa tarde. Eu apresento-me. Sou Carlos Humberto Altenberg e fui educado no Reino Unido. Portanto, eu eduquei-me numa escola privada e depois segui até a Universidade de Oxford. E então tenho algum termo de comparação para vos comunicar à senhora jornalista e aos meus dois intervenientes. E aquilo que quer dizer é que estão muito certos naquilo que dizem, mas o espectro de tempo será 50 anos. Ou seja, toda a educação do meu meio, eu tenho termo de comparação dos países evoluídos que deram Einstein, Newton, todas essas contribuições. São planeamentos que levam 50 anos e têm um suporte económico. Evidente como se consegue, com método, ordem e disciplina, para suportar exames como eu passei, que começavam uma quinta de manhã, quinta à tarde, sexta de manhã, sexta à tarde, sábado de manhã e segunda de manhã e à tarde. Portanto, são provas que nós íamos só com uma caneta e com o nosso gown, dando provas da nossa inteligência e das nossas capacidades. Temos de nos esforçar. Os senhores têm todos muita razão, mas têm de estar habituados a um sistema estruturado e preparar-se para isso. Como Portugal é um país pobre, é um país que não apresenta na sua história dados técnicos e tecnológicos que tenham acompanhado, admitamos a data de 1974 para trabalhar e não o fizeram, porque se dedicaram a uma instabilidade fraturante. Tudo isso está comprometido. Evidentemente, podem continuar a trabalhar e daqui a 25, 30 anos terão alcançado esse objetivo. É tudo muito prazer. Pensem nisso, pensem. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos, pela sua participação. Miguel Paiva, liga de Luanda. Miguel, boa tarde. Caiu a chamada. Vamos avançar para Sila Nogueira, que liga de Toronto, no Canadá. Sila, boa tarde. Sila? Sim. Boa tarde. Estamos à espera de ouvir a sua opinião. Olha, eu só queria dizer que é simplesmente uma tristeza. Todos os anos há problemas de escolas. Sila? Sim. Estamos a ouvi-la. Boa tarde. Boa tarde. Era só para dizer que todos os anos, e portanto eu não vivo em Portugal, portanto todos os anos há problemas. Sim, todos os anos, eu não vivo em Portugal, portanto eu só quero dizer que todos os anos há problemas em Portugal com as escolas, constantemente. É simplesmente uma tristeza, eu tenho que dizer. E vou-lhe dizer, sabe porquê? Porque eu também tenho uma filha professora e tenho uma irmã e uma cunhada em Portugal que são professoras. Mas eu mesmo, vendo isto, eu vejo que porque é que o Partido Socialista teve que vir e mudar e dizer que tudo o que foi feito atrás está errado. E não há dinheiro. Mas quem é que deixou o país na miséria para que não houvesse dinheiro para as coisas que são necessárias? E nós vemos, por exemplo, os deputados, mesmo no Parlamento, deviam demonstrar um bocadinho mais de educação
É para dar exemplos também, porque o que falta nas escolas é muita educação. Respeito para com os professores. Irem para as aulas e saberem o que é que estão a fazer. Porque muito nós bem. no Parlamento, pessoas que dão. Muito obrigada, Cília, pela sua participação. Eu peço desculpa, mas não convém aqui desviar muito do tema, apesar de termos aqui 2 deputados, mas o tempo é pouco e queremos manter-nos aqui centrados na questão da educação. Nilza, aqui a Carla a falar das metas que estão desfocadas da realidade, que não são as próprias. Por todas as conversas que nós fomos ouvindo aqui, quase que dá vontade de perguntar diretamente a cada professor de cada escola como é que as coisas devem ser organizadas em pequenos núcleos escolares. Porque se calhar tinham mais soluções, não é? É quase uma solução caso a caso. A primeira coisa que quero dizer é que o PSD está muito seguro do capital político que deixou na área da educação e no serviço público que prestou nesta área. E, portanto, eu estou confortável com a minha herança, se assim se puder considerar. E para isto, estou a discordar diretamente aqui do meu colega, para dizer o seguinte: eu considero que as metas eram necessárias. Nós podemos eventualmente até ir melhorando essas mesmas metas e adequando, como disse aqui bem uma telespectadora, às idades das crianças e às escolas, porque as escolas são todas também muito diferentes e por isso é que o PSD também é um defensor da autonomia das escolas. São 211, já são quase 1/3 de todos os agrupamentos, que são 812 no total, e representam já um ativo muito grande sob o ponto de vista do que é que se pode fazer nessas mesmas escolas. E, portanto, vou ao encontro da sua pergunta. Agora, a questão não é só essa. E eu associo-me aos telespectadores que disseram que o problema da educação não se centra exclusivamente na avaliação, eu, como disse há pouco, é apenas um instrumento, mas há mais. E uma das dimensões é, de facto, a qualidade dos professores que estão dentro do sistema, que são eles que ensinam os nossos alunos e que, portanto, são eles que são também responsáveis pelo sucesso desses nossos alunos. E eu associo-me aqui, associo-me àquilo que disse, de facto, o telespectador Francisco Silveira de Serpa, penso eu, que nos falou, porque é muito importante a questão que ele tocou, que é a formação inicial de professores e depois também o período indutório e não probatório. Aliás, fatos que estão, inclusivamente, em relatórios do Conselho Nacional de Educação e que mereceu uma discussão ampla nesta matéria e que levariam, efetivamente, a que pudéssemos congregar 3 questões importantes: os exames, que continuo a defender e que acho que são fundamentais para testar as capacidades, o desempenho dos nossos alunos, a formação inicial de professores, eu sei que o tempo está a acabar, e o período indutório. Eu queria só que o João respondesse aqui muito rapidamente se a herança que deixou PSD e CDS não foi aproveitada nada. E eu penso que não é verdade que tudo tenha alterado. Eu gostava de deixar algumas notas finais muito breves. Em primeiro lugar, eu considero que este modelo é uma oportunidade. Percebo até que possa criar, por vezes, algumas entropias neste momento, mas a verdade é que ele tem subjacente uma mudança cultural e de paradigma que, a meu ver, é muito correta e, portanto, este modelo deve ser encarado não como um problema, mas como uma oportunidade. Estou muito de acordo também com o princípio de que o problema das escolas não reside fundamentalmente nesta matéria, isto é, no que diz respeito à avaliação e à aferição. Aí estamos de acordo, mas de facto nós discordamos em relação a esse legado, que foi um legado de profundo desinvestimento e de profunda desqualificação do espaço escolar. O PS está apostado em criar uma nova cultura de diálogo em Portugal. E essa cultura de diálogo tem de culminar num reforço da confiança nas escolas, nos professores, nos auxiliares, em todos os agentes educativos, porque são eles que fazem a escola todos os dias e o PS tem dado essas provas, o Governo tem dado essas provas, ao estabelecer um diálogo muito consistente com todos os professores, com todos os diretores, porque são eles que fazem a escola todos os dias. E se me permite, só para terminar, começou por falar de consensos e eu gostava de lhe dizer o seguinte: acabamos de sair de um processo de orçamento do Estado em que eu penso que da parte da direita, mas sobretudo da parte do PSD, houve tudo menos manifestação de vontade para que se faça um consenso em Portugal e o PSD, é bom recordá-lo, nem em matérias de educação não apresentou uma única proposta de alteração ao orçamento do Estado, também não nas matérias de
educação reduziram Quem não 82 está milhões. disponível para fazer consenso em Portugal Eu é faço hoje bem. o PSD e o Isso, CDS. de facto, a Nilsa tem razão de levar-nos a outra discussão. Com João certeza. Torres de Nilsa Obrigada. Cristina. Obrigada aos dois Obrigado. pela participação nesta Obrigado. opinião pública em que falámos só de um terço do que teríamos para falar. Fechamos aqui o programa. Regressa à hora certa. Até já. Muito obrigado.